Olá, terceiro ano, tudo bem? E aí, pessoal, como passou de férias? Descansaram bem? Se divertiram um pouquinho? Não foi nem férias, né, gente? É um recesso, um descanso. É pra gente respirar um pouquinho mais, pra gente trabalhar agora até o final do ano, né? Então, sejam bem-vindos ao terceiro bimestre e vamos dar continuidade às nossas aulas de arte. Vocês vão pegar o livro de vocês, de arte, página 70, unidade 9. Nós havíamos começado na última aula, fizemos uma introdução falando sobre um pouquinho da história indígena, as histórias dos povos indígenas. Olha que bacana. Acredito que vocês já devem ter visto com a professora de história sobre um pouquinho sobre a história dos indígenas, né? Aqui no Brasil, como é que surgiu, como é que a descoberta, né, do nosso país. E com isso, gente, vieram os costumes, né? Porque afinal de contas, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, o que aconteceu? Já tinha um pessoal já morando aqui, que eram os índios, né? Os indígenas. Eles tinham seus costumes, tinha as suas famílias, uma língua própria, a vestimenta, né? Então os tipos de música eram o estilo deles, era completamente diferente do pessoal, né? Dos portugueses que chegaram. Então, observe a ilustração, né, dessa abertura da unidade. Você conhece esse mapa? Você já viu esses desenhos que estão no mapa, ou esses desenhos aqui, ó, dessa forma aqui? Você já viu esses desenhos que estão no mapa do Brasil? Você conhece alguma lenda dos povos indígenas brasileiros? Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, né? Como eles já tinham seus costumes, né? Já tinha toda essa história, né? Quando os portugueses já chegaram, que já existia uma história aqui. Vamos falar, logicamente, que a arte entra, né, na história deles, porque eles tinham sua própria história, né, seus próprios conhecimentos, né. Mitologia indígena. Os indígenas são os habitantes originais do Brasil. E ainda existem vários povos indígenas habitando o nosso país. Vocês sabiam disso? Que ainda existem indígenas no nosso país? Cada povo indígena tem seus hábitos, crenças, língua, cultura, né, sua própria cultura. Os indígenas vivem na natureza de uma maneira harmoniosa, né, e nas matas que encontram, né, e nas matas que eles encontram, cria as coisas necessárias para viver. Materiais para construir suas moradias, fibras para tecer e produzir objetos e tecidos, pigmentos naturais para usar como tinta e animais, e frutas e vegetais para se alimentar. Vocês sabiam que a tinta que eles usam para pintar o corpo vem de uma fruta? Vem da natureza? Eles costumam usar uma frutinha chamada urucum. Aqui, eu vou deixar para vocês verem aqui. Coloquei aqui no... Vocês podem entrar no Google e digitar urucum, né? Urucum, quando é uma plantinha cheia de espinhos, só que elas são macias. Eu sei porque meu vizinho, né, o vizinho da minha mãe, tinha essa planta e eu gostava de pegar e apanhar eles verde. Então essa parte ela parece uns pelinhos, né? Quando ela é verde, você consegue pegar a semente. Se você pegar elas na mão, ela solta a tinta. Demora uma semana para sair, porque a tinta ela é muito forte. Quando ela já está madura, a casca que já está marronzinha, né? Aqui, ó, ela já está fechada, tá vendo? De fora aqui. Quando a gente abre o urucum, as sementinhas, elas estão secas. Então o que você faz com ela? Você pode ferver e dessa tinta, das sementinhas, né? E daí se extrai a tinta, que é o urucum. Aí, pessoal, dá essa cor avermelhada aqui. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. No livro de vocês, né? Página 72. Essa tinta que muitas das vezes eles usavam é a tinta do urucum. Tem uma outra frutinha também que é chamada de genipapo. É uma tinta, também eles fazem,
é uma frutinha, tá vendo ela aqui? Parece um coco, né? Então eles ferviam, né? Olha lá, eles fazendo o preparo. E a tinta, ela é meio azulada, tá vendo? É um azul tão escuro que parece preto. Ela faz o pigmento mais escuro. Olha aqui, tá vendo? A mão manchada. Ela é bem escura, parece um azul anil. Bem escuro. Tá vendo? Então faz parte. Olha lá. Tá vendo? Esse aqui que olha aqui, ó. Pintura corporal. Aqui, esse aqui é feito do genipapo. Olha só como é que fica. É uma cor mais escura. O urucum é uma cor mais, né? É um vermelho bem forte, quase um laranja, né? Tá vendo a diferença? Então, os indígenas extraem da própria natureza para fazer as suas pinturas corporais, que é uma arte, né? Para explicar a origem dos fenômenos da natureza, de seu povo e de seus deuses, os povos indígenas criaram um conjunto de histórias que são conhecidas também como mitos. Esses mitos existem em diversas culturas, de diferentes países e povos, e têm a função de dar sentido às coisas da vida e do mundo. A mandioca, por exemplo, é um dos principais alimentos que vários povos indígenas do Brasil, e além, né, da história humana, existem outras lendas que falam sobre o alimento. Olha só, você sabia que a mandioca nasce debaixo da terra? Quem é que não sabia disso? Pois é, a mandioca, essa aqui é uma plantação, né, da mandioca. Essas folhinhas, ela tem um caule bem fininho e nas pontas tem várias folhinhas verdes. E ela plantada, ela fica debaixo da terra. Então, para você plantar a mandioca, você tem que tirar tudo isso aqui, né? Então, esse aqui morre, né? Você arranca todo da terra, pega essas mandiocas, que ela tá cheia de terra, então você vai descascar ela. Aí dentro dela vem a parte branquinha, que é onde a gente corta e cozinha para comer. Uma delícia, né? Agora, gente, falando sobre lendas, alguém conhece a lenda da mandioca? Olha só que interessante. Ela é triste, mas ela é muito interessante. A pequena Nami era uma indiazinha muito querida em sua tribo e era neta do cacique. O que é cacique? Cacique é o chefe de uma tribo indígena. Uma noite, Mani adormeceu e não acordou mais. Sua mãe a encontrou morta, com um sorriso tranquilo e encantador no rosto. Para manter a amada Mani próxima de si, a mãe a enterrou no chão da oca onde elas viviam. Todos os dias, a tristeza tomava conta do coração da mãe, que chorava sobre o luar onde sua filha havia sido enterrada. As lágrimas da mãe de Mani entraram na terra com a saudade e o amor que todos sentiam pela pequena indiazinha. No local onde Mani descansava, começou a nascer uma planta diferente, que passou a ser cuidada por sua mãe. Um dia, a mãe de Mani observou que a terra em volta da planta estava inchada e resolveu cavar para ver o que estava acontecendo. Descobriu uma raiz grande e grossa que passou a ser conhecida como mandioca e a servir de alimento para a tribo. Então, foi produzido pela autora, né? Essa autora, ela faz parte de um elemento teatral, né? Utilizado como um teatro, né? Pode ser encenado, né? Na época do folclore, né? Muitos lugares faz essa encenação também. E essa daqui, deixa eu baixar. É a imagem que representa esta cena. Eu já vi várias encenações, né, de escola sobre a lenda da mandioca. Muitas das lendas de nossa cultura popular têm origem indígena. As histórias de Yara, do Curupira, do Poto e da Vitória Régia são alguns elementos de lendas bastante conhecidos e que surgiram da cultura de vários povos indígenas, os povos indígenas brasileiros. Vamos brincar de contar lendas? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu só ler aqui e a gente vai fazer adaptações, tá?
Junte-se a 4 ou 6 colegas, forme um grupo, escolha uma lenda de origem indígena. Essa história deverá ser contada por um membro do grupo dos colegas, escrevendo as características do personagem, enriquecendo com detalhes. Todo o grupo pode contribuir para contar a lenda, citando variações e outros detalhes de seu conhecimento. Depois registre a lenda no seu espaço. Bom, essa aqui é a letra A. Agora a letra B. Agora, você e seu grupo vão fazer uma contação de história. Para isso, verifiquem o número de personagens que há no texto e os distribuam entre os elementos da equipe. Escolha um colega para ser o narrador e crie uma contação bem interessante. Trabalhe a voz dos personagens, a maneira como movimentam os materiais para criar figurinos e soltem a imaginação. Bom, gente, como nós não podemos fazer um trabalho em grupo, o que eu vou querer que vocês façam? Existem várias histórias, aqui é a arte em casa, que é o que vocês vão fazer. É uma adaptação da tarefa fazendo arte. O que vocês vão fazer? Existem várias histórias indígenas, né, que pertencem ao nosso povo, né? Então são diferentes histórias. Tem várias, né, histórias para serem descobertas, tá, ainda. Com a ajuda de um familiar, pesquise mitos e lendas indígenas em sites e livros. Depois, escolha uma delas para escrever a história e fazer uma ilustração. Tá? Então, vocês do pessoal do online vão fazer essa atividade. Tá? Vocês não vão precisar fazer essa daqui, ó, fazendo arte, tá bem? Vocês vão escolher um mito, qualquer um. Então, com certeza vão ter histórias repetidas, mas não tem problema. Tá? Então, vocês vão escrever um resumo dessa história e fazer uma ilustração dela aqui. Tá bem? Depois vocês vão tirar foto e me mandar. Certo? Então, para vocês, online, página 75. Façam com bastante capricho. Só vocês entrarem no Google e escrever histórias, né? Por exemplo, mitos e lendas indígenas, que vão vir inúmeras histórias. Certo? Então, pessoal, um grande beijo. Até mais. Tchau, tchau.